Palmeiras busca liberar jogadores para poder trazer novos atletas. Tem também gente interessada em craque da Copinha, novas informações sobre reforços aí e jogador oferecido ao Palmeiras. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Palmeiras em Campo. Vambora, vem comigo. Depois da vinheta, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Palmeiras aqui no YouTube. Bom, pessoal, o Palmeiras precisa enxugar o time aí para trazer novos reforços. Vamos falar sobre isso, porque tem times europeus interessados em alguns atletas do Palmeiras. Mas antes, dá um like, curte o conteúdo, comenta aí tudo que a gente for conversando, que ajuda muito aí no canal, tá? Bom, Giai está na mira do futebol italiano, tá? Napoli sendo um dos principais interessados na contratação desse atleta. Segundo informações da ESPN, o lateral direito Agustin Giai vem sendo observado por clubes italianos, e entre eles aparece o Napoli como um principal destino para o jogador. O estilo do argentino agrada por lá, intensidade, força no duelo, né? Aquelas características que amam lá pelo lado do campeonato italiano e que o torcedor do Palmeiras gosta quando encaixa, tá? Já tinha histórico no ano passado, a Roma chegou a demonstrar interesse, o Milan também tentou, mas o Palmeiras optou por não negociar Giai naquele momento. Disputava a Libertadores, o título brasileiro, enfim, não se confirmaram, mas né, o Palmeiras segurou o jogador. Agora o cenário é diferente, tá? Um detalhe muito importante, para liberar o Palmeiras quer uma proposta, né, vantajosa e faz sentido. Recentemente, o clube negociou o lateral Gilberto com o Atlético e hoje na posição o elenco tem somente o Kelvin, né, e o Giai como alternativas. Então, o Palmeiras venderia o Giai por um valor bom, né, uma grande quantia para poder também trazer um jogador para esta reposição, tá? Mas hoje o Palmeiras aceita negociar o atleta, tá? Segundo o Transfermarkt, ele é avaliado em 11 milhões de euros, que dá quase 70 milhões de reais. Então, se alguém quiser levar, vai ter que chegar com uma boa cifra aí para a diretoria sentar na mesa e acabar negociando o jogador, tá? Então, o Giai pode ser um dos jogadores a deixar o clube. Tem também o Felipe Anderson. O Palmeiras hoje aceita negociar o jogador, né? Aceita liberar o atleta que vem se recuperando de lesão. Outro que está nessa barca de saídas é Bruno Rodrigues, né? E neste caso, a Série A, alguns times do Campeonato Brasileiro têm interesse no jogador, tá? Já teve conversas com o Inter, o Fluminense e também o Cruzeiro nas últimas semanas, mas as conversas não evoluíram, pelo menos por um momento, com nenhuma dessas equipes, tá? Ele vem recebendo oportunidades com o Abel nesse começo do Paulistão, mas pode ser negociado se aparecer propostas que a diretoria considera vantajosa, né? O Bruno, que infelizmente, né, sofreu aquelas duas lesões no joelho que o tiraram da temporada de 24 e 25 aqui pelo Palmeiras, não conseguiu desempenhar seu futebol, tá? Mas por que o Palmeiras quer vender antes de comprar jogadores? Porque o clube tá trabalhando com o teto da folha, tá? A informação é que a folha salarial chegou ao limite após contratações feitas no ano passado. A diretoria entende que precisa negociar jogadores antes de avançar por reforços, né, para manter a folha no seu teto salarial. Até o momento, o único reforço que chegou foi Marlon Freitas, tá? Bom, pessoal, o Palmeiras ainda busca um zagueiro, né, um meia armador, também um centroavante. O Palmeiras olha essas opções no mercado. Mas eu quero a tua opinião, torcedor. Quem tu acha que deveria sair do Palmeiras? Tu concorda com a saída do Giai, né, do próprio Bruno Rodrigues, do Felipe Anderson, que a gente comentou aqui? Ou tu acredita que outros jogadores que devam sair? Comenta aí embaixo pra nós, já comenta de onde você acompanha o Palmeiras em campo, porque também tem jogador da Copinha sendo sondado por clubes europeus, tá? Agora a parte que o palmeirense aprendeu a amar, né? A base. O Palmeiras virou referência de base no mundo todo. E, cara, com Endrick, Esteban, Gabriel Jesus, enfim, outros craques, é normal, né? A Copinha acaba virando uma vitrine aí pro Palmeiras fazer bastante dinheiro. E uma das joias que acabou ganhando visibilidade é o Thiago Pimenta. Segundo o jornalista Rafael Olivia, da Itaitia Sport, ele recebeu sondagens também do futebol italiano, da Udinese, tá? E não para por aí.
outras equipes europeias também acabaram sondando o jogador e passam a monitorar o garoto. E entre o ponto central, o Palmeiras acompanha tudo isso com cuidado porque não quer deixar um futuro craque sair de graça e também não quer queimar etapas, né? A ideia é clara, proteger o ativo, renovar bem, subir no tempo certo e, obviamente, valorizar seu jogador usando ele no profissional. No meio dessa movimentação toda, o Palmeiras volta a campo contra o Novo Horizontino na terça-feira, dia 20, às 8 horas, no estádio Dr. Jorge Ismael Bia, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, ou seja, hoje, tá? No campeonato, o Verdão é vice-líder com 9 pontos, mesma posição do líder Bragantino, que tem 3 gols a mais, né, de saldo. Bom, pessoal, o que tu acha? Tu acha que o Palmeiras deve vender jovens antes mesmo de estrear no profissional? Ou tu acredita que todo garoto deve subir ao profissional antes de ser vendido? Comenta aí embaixo para nós, porque agora vamos falar de dinheiro, La Plata, entrando aí nos cofres do Palmeiras, tá? Que vem uma notícia que é música para os ouvidos aí da diretoria do Verdão. O financeiro do Palmeiras pode ganhar dinheiro com jogadores que nem estão mais no clube. A gente viu isso ano passado acontecer bastante. E agora John Joe, revelado pelo Verdão, que hoje estava no Bragantino, entrou na mira do Zenit da Rússia. Segundo o jornalista Vene Casagrande, existe uma proposta na casa dos 20 milhões de euros pelo jogador, tá? Algo perto aí dos 126 milhões de reais. As negociações estão em andamento e, de acordo com a jornalista, na verdade, Marcela Rafael, da ESPN Brasil, né, o jovem iria para a Rússia realizar exames médicos já nesta semana. Se fechar, o Palmeiras tem direito a 20% do valor da venda, fazendo a conta, cerca aí de 4 milhões de euros, quase 25 milhões de reais na cotação atual, entrariam nos cofres do Palmeiras, né, uma quantia bem significativa. Ou seja, se o Palmeiras ganhar uma bolada por percentual, né, seria muito bem-vindo, e o Palmeiras torce muito para essa negociação dar certo, porque ajudaria muito nas finanças do clube, ajudar a pagar folha, trazer reforços, né? Enfim, 25 milhões são 25 milhões de reais, mesmo nos termos futebolísticos, são bastante din-din entrando aí nos cofres do Palmeiras, tá? Bom, torcedor, eu quero a tua opinião. O que tu acha disso, desses percentuais de compras aí que o Palmeiras mantém nos seus jogadores? Comenta pra nós, porque agora vamos falar de chegadas, mercado da bola, o que tem de negociações no Palmeiras, o que tem de novidade. Tem algumas novidades sim pra gente estar conversando hoje, tá? O Palmeiras busca um volante e chegou a sonhar com o Fabinho, ex-Liverpool, mas a conversa não avançou, tá? Não teve acordo. O Fabinho tá na Arábia Saudita e recebe um salário totalmente fora da realidade do futebol brasileiro, tá? Se ele quisesse voltar pro país, teria que aceitar reduzir e muito os seus vencimentos. Resultado, a possível negociação ficou, né, um pouco mais distante, talvez pro meio do ano, um pré-acordo, um pré-contrato, enfim. O Palmeiras acredita que pode ter mais chances na metade da temporada e teria, né, de forma oficial se retirado das negociações por Fabinho, que é uma pena, na minha opinião, porque é um jogador que eu admiro e acho que traria muita segurança aí para o setor de volantes aí do Verdão. Outros nomes foram sondados, mas até o momento nada de concreto. Até aqui surge uma nova informação. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que Lucas Torreira foi oferecido ao Palmeiras recentemente. O uruguaio, que tá no Galatasaray, quer sair da Turquia e voltar para o futebol sul-americano, foi oferecido ao Palmeiras. Só que o Verdão não teria prosseguido com as negociações e quem tá firme já para contratar é o Atlético Mineiro. Ou seja, o Palmeiras teve oferecimento desse jogador, analisou, viu que o custo-benefício talvez não fosse tão interessante e optou por não seguir, né, no negócio com esse jogador, tá bom? O empecilho maior foi o Galatasaray, que não quer vender o jogador, então ele foi oferecido para o Palmeiras, mas o Palmeiras teria que negociar ainda valores com a equipe turca, o que fez o Palmeiras fugir do negócio, entendendo que envolveria muito dinheiro, altos valores, o salário também do jogador, enfim.
o Palmeiras não viu esse negócio como vantajoso, até porque Lucas Torreira talvez não fosse o perfil que o Palmeiras busca agora, tá? Ele tem 29 anos, contrata até junho de 28 e hoje está mais perto do Galo do que propriamente, né, do Palmeiras, certo? Bom, quero a tua opinião, esse jogador que foi oferecido ao Palmeiras, Lucas Torreira, te serviria? E o Fabinho, tu acha que o Palmeiras deveria fazer loucuras pelo Fabinho? Não? Bom, qual volante tu gostaria de ver aqui no Verdão? Comenta a tua opinião aqui embaixo que eu quero muito saber. Por hoje é só, pessoal. Palmeiras em campo chega ao final a qualquer momento. Eu tô de volta pra gente falar de Palmeiras aqui no YouTube, tá? Um forte abraço, valeu, falou, a gente se fala. Feito!